São Mateus, capítulo 14. Vamos ver de versículo 22 ao versículo 33. Estamos falando pelos milagres de Jesus. São Mateus 14, de 22 a 36, dos milagres de Jesus. E este Jesus anda sobre o mar, ou Jesus anda sobre as águas. Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida Jesus disse a seus discípulos entraram na barca e ir diante dele à outra ribeira, entretanto que ele despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte a orar à parte, e quando chegou à noite estava ali solo, e já a barca estava em meio do mar, assoltada por las olas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite Jesus vinha a eles andando sobre o mar. E os discípulos, vendo-lhe andar sobre o mar, se turbaram, dizendo: um fantasma, e deram vozes de medo. Pero em seguida Jesus lhe falou, dizendo: tened ânimo, eu sou, não temais. Então lhe respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá a ti sobre as águas. E ele disse: vem. E descendendo Pedro a barca, andava sobre as águas para ir a Jesus. Pero a ver o forte vento, tomou medo, e começando a hundir-se, deu vozes, dizendo: Senhor, salva-me. Ao momento, Jesus, estendendo a mão hacia dele, e lhe disse: homem de pouca fé, por que dudaste? E quando eles subiram em la barca, se calmou o vento. Então os que estavam na barca vieram e adoraram, dizendo: verdadeiramente eres Filho de Deus. Glórias a Deus. Pode sentar. Glórias a Deus, Senhor Deus Pai Santo. Esta palavra, Senhor, usa-me, ó Padre Santíssimo Deus, como um vaso, quero diminuir, ó Deus, e que tua palavra chegue ao destino, aos necessitados. Necessitamos de tua palavra, Senhor, que tua palavra chegue aos que estão presentes, chega, Senhor Deus, aqueles que podem escutar a palavra, ó Senhor Deus, por nas redes sociais, trabalha em nossas vidas, ó Deus, cambia, ajuda-nos, ó Padre Santo, nesta caminhada, para que, Senhor, tua glória se manifeste nos outros, e que através, Senhor Deus, de testemunho, podamos dar, que pessoas possam aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Glórias a Deus, aleluia. Muito bem, vemos aqui um passagem, depois que Jesus alimenta ali 5.000 pessoas, vemos aqui uma situação onde Jesus vai com seus discípulos, até ali na orilla ali do mar de Galileia, e pede para que eles vão ao mar. Sabemos que habla-se de mar, pero Galileia é um grande lago, muito grande lago, não? Então se chama de mar, acostumado a chamar de lago por causa da extensão, de ser tão grande, não? E Jesus manda os discípulos ao mar, pero ele mesmo vai orar, vai ao monte, vai orar. E é interessante que há uma grande tempestade, aliás, há uma grande tempestade em la noite. Mas é interessante que se lemos do versículo, de Marcos 14, versículo 23, 24, 25, parece que foi algo rápido, não? Então, começou a tempestade, e Jesus foi ali, não? E começou a caminhar sobre o mar. Mas se lemos com calma, vamos ver que não. Porque diz assim: despedida da multidão, então Jesus despediu da multidão, subiu ao monte a orar à parte, e quando chegou a noite, estava ali solo. Então Jesus estava ali solo por la noite, e já a barca estava em meio do mar, assotada. Naquele momento que Jesus estava orando, a barca estava ali assotada por las olas, porque o vento era contrário. Isto era a noite. Agora, em terceiro versículo, que é o versículo 25, diz: mas la quarta vigília. Qual é a quarta vigília? 3 horas da manhã. Então já não era mais na noite, era na madrugada. É das 3 às 6 da quarta vigília. Então significa que já se passaram muitas horas. Se entende que em 3 versículos se passaram muitas horas. O tempo que Jesus estava à noite ali orando, e que ele foi ali, que estava na tempestade, que a tempestade foi lá à noite. Então, por lo que entendemos,
os discípulos estavam na barca ali sofrendo naquela tempestade por muitas horas. E Jesus, nas 3 da madrugada, entre as 3 e as 6, é que ele aparece caminhando, mas na 4ª vigília da noite, que é das 3 às 6 da manhã, Jesus vindo a eles andando sobre o mar. Então se quedaram muitas horas. Esses 3 versículos são muitas horas que se passaram. Muitas horas que aqueles homens se quedaram ali desesperados. Porque uma coisa é estar em mar e estar com Jesus. Outra coisa é estar em mar e Jesus não está ali presente. Está orando, mas não está presente. João pode aprender aqui algo tremendo que Deus falou comigo e me hizo refletir a respeito, reflexionar a respeito deste tema, que isso tem muito a ver com nossas vidas. Porque muitas vezes Deus nos manda ser algo, né? E vamos fazer algo para o Senhor, pero em meio do caminho aparece tempestade, aparecem problemas, aparecem dificuldades, não? E clamamos, pedimos a Deus e não vemos resposta, não vemos ele operar de Deus, não vemos Deus ali trabalhando em nossas vidas. Sabemos que Deus nos mandou, pero estamos ali em meio do mar, em meio da tempestade, mas Senhor, será que és tu que me enviou aqui, me enviou para morrer? Não? Quantas vezes já passamos por isso, estar numa situação difícil, ter a certeza que Deus nos enviou a ser algo, não? Ou ajudar a algo, a ser alguma coisa, mas de repente aquilo se tornou um grande problema, uma situação difícil que às vezes não vemos solução por nós mesmos. Não? Então vemos que se passaram horas, e isso também em nossas vidas, que às vezes passa muito tempo. E estamos em meio de uma tempestade, em meio de uma dificuldade, mas sabemos que Deus nos enviou para ser determinadas coisas. Mas como resolver isso? Sabemos que quando Deus não responde, quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Então não temos que ter medo. Às vezes não vem resposta, queremos que ele profeta habla algo, queremos que a palavra não passa alguma informação para edificar nossa fé, mas às vezes Deus se calha em meio de sua palavra, a palavra não chega. Mas não é que Ele não está trabalhando, Ele te ama, Ele está cuidando de ti. Mas Ele está buscando, Ele está peleando para dar vitória. E esta vitória nós temos que ver com nossos próprios olhos. E qual foi a vitória que estes homens viram diante de seus próprios olhos? Viram o próprio Jesus caminhando sobre as águas em meio daquela tempestade. Em meio daquela tempestade, desesperado, empeçam a caminhar, Jesus empieza a chegar, a cercar, a ponto de se quedar assustados, de ver como pode vir daquela tempestade, porque não estavam acostumados, porque 2 vezes passa a tempestade, uma é esta, e a outra quando vão a Gadara, quando Jesus está em barco, são 2 situações. Agora estamos falando desta, onde Jesus não está em barco, ele estava em monte orando. E se quedaram horas ali, aquela situação de tempestade. E agora eles veem Jesus e pensam que é um fantasma, porque não poderiam esperar esta situação. Sabiam dos milagres, não? Da alimentação dos 5.000, sabia que Jesus operava milagres. Mas de repente, via aquele homem caminhando em meio do mar, para eles foram demasiados. Mas quando chegou a uma cerca, Pedro viu Jesus e disse: Senhor, se és tu, que eu pueda caminhar também, que eu pueda ser parte deste milagre. E ele conseguiu caminhar alguns passos, pero ao momento que quitou os olhos de Jesus, começou a hundir. O que é que aprendemos aqui é que não podemos perder nossa fé, porque ele se vê livre de uma situação, de uma tempestade, mas não se vê livre quando quita os olhos de Jesus. Então devemos estar atentos para não perder as oportunidades, estar atentos em meio das tempestades, das lutas, das dificuldades, de quando parece que nada vai mais para allá.
No quitar los ojos de Jesús, porque Él tendrá la victoria. Y la victoria es certa, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Dios opera en nuestras vidas. E se Ele te enviou para allá, é porque algo Ele está haciendo. Se Ele te enviou para aquele lugar, é porque Deus está haciendo uma grande obra. Amém. Ele está haciendo uma grande obra. Mesmo que quando tu chega e vê uma grande tempestade, Deus está operando. E a palavra é: não quite tus olhos de Jesus. Não quite tus olhos de Jesus, para que tu puedas ver o milagre completo. Não quite os olhos, porque Deus vai completar esta obra. Deus vai completar esta obra. Não vai se quedar por la mitad. Não vai se quedar 80%. Vai se quedar completo. Porque Deus não é homem que minta. Ele não vuelve atrás. Ele vai cumprir com as promessas. As promessas que Ele fez contigo, Ele vai cumprir. Então, se tenha fé, amados irmãos, se mantenha firme na presença do Senhor, não quite os olhos em Cristo, mesmo em meio da tempestade, porque Ele estará te dando a vitória. Amém? Glórias a Deus, aleluia, glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Muito bem, vamos agora a hacer a oração. Pode apretar? Vamos agora a hacer a oração.